em nossos pensamentos. Sabemos que ainda temos um grande caminho a percorrer, mas não perdemos a fé, não perdemos a esperança e a confiança nos seus ensinamentos. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos, estudando novas mensagens, novos aprendizados, e agradecemos a sua luz, a sua força, e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né, gente? Então, nós estamos continuando aqui o estudo do livro Há 2000 anos, nós estamos ainda no segundo capítulo, intitulado Um Escravo. Nós vimos o início lá, né, que a Simone nos trouxe na semana passada, o início da preparação toda dessa viagem que Públio Lento e a família fariam até em direção a Jerusalém, né, um pouco para se afastar daquela perturbação que ele estava vivendo por causa daquelas lembranças, daquela confusão, né, que todas aquelas lembranças, daquele sonho, que para ele era um sonho, mas hoje a gente sabe que era relembranças de uma vida anterior, né? E de uma forma bastante, mostrando ele com uma característica bastante cruel, e aquilo perturbava bastante ele, a doença da filha. Então, eles se prepararam, né? Toda a preparação, a conversa da Lívia com a amiga dela, a Carpúrnia, né? A esposa do Flamínio, e até chegou o embarque, e aí foi todo o transcorrer da viagem, porque era longe, eles entraram pelo mar Mediterrâneo, e até que eles estão já chegando, e o Pablo Lentulus, ele demonstra a preocupação. Olha, nós vamos chegar num lugar novo, estranho. Ele faz uma recomendação ao seu servo de confiança, porque ele tinha vários servos, né, vários escravos, vários servidores naquela viagem. E chegaram finalmente no porto, e do porto onde eles desembarcaram até Jerusalém tinha um trajeto ainda que eles teriam que fazer a pé. Ali eles foram recebidos por um comandante e uma tropa até citada por Emmanuel, de numerosa tropa de soldados romanos. Também tinha servidores civis, né, que eram responsáveis pela guarda dos magistrados. Lembre-se que o Públio Lentulus era o magistrado, né? Então, esses servidores públicos civis eram chamados de lictores, né? Então, eles também faziam parte da guarda que ia acompanhar o Públio Lentulus e a família até Jerusalém. Então, é justamente daí para frente que nós vamos estudar, tá? Ali o parágrafo começa com após o necessário repouso. Todo mundo, o meu livro, a minha edição é a página 40, não sei de vocês. Todo mundo já localizou onde nós vamos começar a leitura? Não, estou perdida. Ali, ó. Qual que é? A meu é o finalzinho da página 40, mas eu não sei se é a mesma edição. Começa assim, após o necessário repouso. Não. O meu é esse aqui, antigo, bem antigo. Se for esse aqui, é na página 36, embaixo. Eu vou começar. O meu é página 24. Então, ó, cada edição está numa página. Mas é assim, eu vou começar a ler, aí tenta localizar, tá, gente? Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes uma expedição militar que transporte de simples família através das estações periódicas de descanso. Então, era volumosa, né? A gente já faz uma ideia, a gente tenta criar a imagem na nossa mente. Era vamos dizer assim, uma caravana numerosa e chamativa, né?
porque ali tinha soldados romanos, tinha escravos, um grande número de escravos, enfim. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos, reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins, palanquins é uma espécie de liteira, né, de carregar pessoas, carregada por escravos, né? Palanquins enfeitados, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia da expedição triunfal, embora azafamada e silenciosa, quer dizer, pesada, né? Mas aquele cortejo ia devagar e sempre, né? E a caravana, a bom termo, quando nas proximidades de Jerusalém, já mais próximo, já chegando em Jerusalém, ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim. Oi? Alojando-se no palanquim do senador. Ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Marli, eu acho que tem, só um pouquinho, acho que tem alguém com o microfone aberto que está está reverberando aí. Não Vocês sei, dão uma olhadinha, gente, fechar? Bom, vamos continuar. Então, né, a caravana ia já próximo de Jerusalém, houve uma, vamos dizer assim, vulgarmente falando, uma pedrada, né? Ouviu-se o barulho de uma pedrada. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Lógico, aquilo, né, ela deve ter sentido, gemeu e aquilo fez um alarido total, né? Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando com precipitação inteirar-se do fato. Supício Tarquínio, é bom a gente ir gravando esses nomes, né? Supício Tarquínio é o comandante da guarda, né, dos petrolianos, dos soldados romanos que estavam acompanhando o senador, né? Num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso das margens do caminho. Então, ele imediatamente olhou, foi atrás, desconfiou que era esse jovem e chegou até ele. E aqui, uma coisa que me chama a atenção, ele diz aqui, e culpado ou não, quer dizer, não tinha nem certeza se era aquele jovem ou não. E culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Quer dizer, eu acho interessante que Emmanuel já vai dando algumas dicas, né? Quer dizer, não foi uma pessoa que tinha que achar um culpado, né? E aí, se era culpado ou não, aí ele era suspeito, foi levado lá. Bom, Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio. Nós vamos ver lá um pouquinho para trás, deixa eu até aqui, uma recomendação que ele recebeu do amigo, né? Dizendo para ele assim, olha, você vai atravessar uma região perigosa, que muitas vezes lá nós somos vistos como inimigo. Então, você toma muito cuidado, né? Qualquer problema que surgir, qualquer incidente, aí ele recomenda aqui, ó, na hipótese, isso palavras do próprio Flamínio, na hipótese de ataques, não hesite em castigar com severidade e aspereza. Quer dizer, quando esse fato aconteceu, essa recomendação, essa sugestão do amigo Flamínio veio na cabeça do Públio, né? Então, ele diz aqui, recordou a recomendação de Flamínio momentos antes da partida e sopitando, quer dizer, deixando de lado os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, quer dizer, nem passou na cabeça dele, bom, vamos ouvir, vamos saber o que aconteceu, vamos ver. Não. Afastou qualquer tipo de sentimento de generosidade, de tolerância e resolveu
prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvesse de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Então, ele queria também castigar aquele moço, não só pelo possível atentado que ele tenha praticado, como também para servir de exemplo aos demais que seguiriam, que o acompanharia. Quer dizer, ficaria, olha, cuidado, aquele senador não perdoa, não, hein? Cuidado. Quer dizer, seria um motivo de exemplo para os demais que, por um acaso, passasse na cabeça de fazer alguma coisa contra ele ou contra seus familiares, né? Ordenou providências imediatas aos lictores que o acompanhavam. E ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino, e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastasse sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. Quer dizer, era para, vamos dizer, olha a palavra, vergastar, quer dizer, sem dó nem piedade. A cena era desagradável e dolorosa. Eu só quero fazer uma coisa, não sei se cabe aqui, mas esses lictores, esses servidores civis que eram guarda-costas, eles costumavam andar com uma espécie de chicote, na ponta tinha uma pequena machadinha. Agora, eu imagino que talvez que ele pede para os lictores, deve ser com esse tipo de chicote que mandou bater no rapaz, né? Essa espécie de machadinha, eles usavam para ir abrindo caminho no meio da multidão, porque eles eram guarda-costas, então eles iam fazendo assim para abrir caminho. Eu acredito que com esse tipo de chicote que o jovem apanhou, né? A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sobre o látigo, sobre o chicote, despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Quer dizer, mais uma vez, aqui a gente começa a perceber o papel de equilíbrio, né? de um ponto de equilíbrio na atitude da Lívia, na vida do senador, né? Porque você vê que ela, mesmo dizendo assim, olha, reconheço, mesmo na condição de direito, porque nós fomos agredidos, então precisava, mas mesmo nós não podemos ser cruéis, nós não podemos, mesmo na aplicação da justiça, não pode haver crueldade. E isso me fez lembrar que uma vez eu ouvi uma palestra do Haroldo, e foi perguntado para ele como que ele, como juiz, né, porque ele é juiz de direito, eu não sei em que área que ele é, né, se é de família ou civil, eu não sei. Mas ele disse assim que perguntaram para ele como que ele fazia, né, para aplicar a lei humana, né, no estabelecimento das sentenças. Ele falou, olha, é muito difícil. Ele falou com outras palavras, né, gente? É Haroldo, mas eu entendi o seguinte, que ele disse assim, olha, é muito difícil aplicar a lei humana, porque a lei humana ela não é justa. Ela é muito mais punitiva e, em alguns casos, até mesmo punitiva do que justa. Aí ele disse, a única lei realmente justa é a lei de Deus. Porque nós, por mais que a gente tenta colocar, a própria legislação humana ela é constituída de injustiças, né? Então, ela é muito mais punitiva, ela é, às vezes, até vingativa mesmo com aquele que comete um delito do que justa, procurar a justiça. Ele falou, olha, que é mais justo, ele até cita o exemplo de que que a lei humana, que a lei divina, aliás, junta agressor e agredido na mesma família?
para que eles aprendam a desenvolver, aquele que foi agredido aprenda a desenvolver o perdão, e aquele agressor aprenda a gostar, a reparar, né, aquele erro cometido no passado. Então, o que é mais justiça que isso? Eu achei muito interessante e eu lembrei aqui quando a Lívia alerta, né, o Públio naquela, olha, como diz aqui, ó, nós temos o direito, mas isso não quer dizer que nós não temos deveres de ser impiedosos, né? Nós temos obrigação de ser impiedosos, né? Aí o senador... Porque, Marli, Oi, até pois não. porque a gente não tinha certeza se era o guri, né? Exatamente. Até Não foi dado ao guri nem de dizer se era ele, se não era ele. Foi, ó, é esse aqui, pronto, né? E acabou. É porque Roma já estava começando a tentar aplicar, é claro, né, precariamente, porque até hoje é precário, mas Roma já estava começando a tentar aplicar a justiça, né? Mas ali a gente observa, ali, olhando um pouquinho mais atrás, que a intenção real do Públio Lento era de dar um exemplo, né? De dar um exemplo, quer dizer, olha, se for, vamos cortar logo, vamos fazer logo uma coisa bem brava, né? Para que ninguém mais, que se tiver alguém aí pensando em fazer alguma coisa, já vai ficar com medo. Então, era uma forma de... Essa talvez tenha sido a intenção, pelo menos é o que a gente percebe. Né? Ele queria se fazer ser respeitado, né? Exatamente. Se fazer respeitado. Como ele tinha um alto cargo e ele estava acabando de chegar, né? Que é o desembarque deles, é a hora que ele chega mesmo, né? Então, ele se preocupou, ele falou, não, eu preciso mostrar que eu tenho poder, que eu tenho, né, que eu posso, que ninguém pode contra mim. Então, eu acho que fica bem forte mesmo, mais do que, né, mais do que qualquer questão do atentado. Parece que fica forte isso, né? Ele deixa bem transparecer isso, né? Marli, posso falar mais uma coisinha? Pois não. O que a gente também presta atenção aqui é que ele tentou dominar os melhores sentimentos de tolerância, quer dizer, Sim. é o inverso do que Jesus prega, né? Você tem que fazer o inverso, quer dizer, tolerância, aumentar minha tolerância e a minha generosidade, ele faz o contrário, né? Justamente pelo que Simone falou, para poder se marcar presença, vamos dizer assim. E outra coisa interessante que a gente vê também é que acabou de pôr os pés em Jerusalém, certo? Acabou de pôr os pés, já começou a confusão, vamos dizer assim, né? Já tem prova aí, porque ó, já mandou chicotear o menino, pronto, o que esse menino vai ser para ele, amigo? Exatamente. Nós vamos ver ali para frente a consequência dessa atitude dele, né? Então, aí parece assim que já é a primeira prova, né? Acabou de pôr o pé, já tem um problema, e aí você já está pegando o caminho errado. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Então, voltando aqui. O senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa, ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas a uma pergunta de Sulpício, que é o comandante da guarda, quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado para as galeras. Eu achei até interessante, né? Ele mesmo considerou que foi excessivo, vamos dizer assim, o chicoteamento. Mas, em compensação, ele manda para a galera depois daquilo. E galera era uma coisa que nós vamos ver aqui pela reação das pessoas, era um caminho sem volta. Ou morria, lá não voltava mais, só saía de lá morto, né? Tanto que tem uma passagem, né, lá da Bíblia que fala da rebelião de Espartacus, né, que era justamente gladiadores. Muitos daqueles eles se rebelaram pelas condições precaríssimas, né, quase desumanas do pessoal que era condenado às galeras, né? Aí, veja bem, os presentes estremeceram porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre, não tinha retorno. Com vida não tinha retorno.
O desventurado amparava-se exânime, cansado, desfalecido, nas mãos dos centuriões que o rodeavam, porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória para as galeras, deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. Então, olha lá, estava nascendo ali, naquele momento, uma obsessão, um obsessor. Assim que nós atraímos, né, nessas atitudes desumanas que nós muitas vezes atraímos os nossos inimigos. E ele, naquele momento, ele, olha só, ele deitou um olhar de ódio supremo, né? No âmago da sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras ao movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. Morreu aquele assunto, né? Mas no coração daquele jovem, ele estabeleceu um pensamento de vingança, né? A chegada, mas a caravana continuou. A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota, até foi embora. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças, no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Era a imagem, né, que eles viam, uma região árida, muito próxima do deserto, né? A fisionomia das pessoas eram cansadas, como ela diz assim, desolada. Era a paisagem que eles começaram a observar assim que chegaram a Jerusalém. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades da recepção da administração. Não, espera aí um pouquinho. Pulei. Pilatos e sua mulher encontravam-se na solenidade de recepção ao senador, que ia, como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. A gente tem que fazer um parêntese aqui e lembrar que, apesar de que o objetivo principal da viagem era afastar o senador da lembrança que Roma trazia, daquele sonho fatídico que ele tinha, que perturbou profundamente ele, e também, ao mesmo tempo, procurar uma região um pouco mais salutar para a doença da filha, ele também era uma viagem oficial, porque ele foi encarregado pelo imperador, na época, o imperador Tibério, é o segundo imperador do Império Romano, ele realmente também foi encarregado de algumas funções administrativas, algumas funções legislativas, né? Ele também estava imbuído dessa autoridade. Então, nada mais justo do que Pilatos, que era o governador da Judéia naquela época, estivesse presente à recepção oferecida a ele, né? Sálvio Lentulus e a esposa Flúvia Prócula, esse aqui, o Flávio, o Sálvio, né? É o tio, e a esposa era Flúvia, né? Prócula. Esses nomes são difíceis, hein? A gente tem que soletrar. Receberam os parentes com aparato e prodigalidade, homenagens numerosas foram prestadas a Públio e a sua mulher, salientando-se que Lívia, fosse em razão das advertências de Calpurnia, ou em vista da sua acuidade psicológica, sua perspicácia, sua percepção, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando no íntimo uma dolorosa sensação de amargura e ansiedade. A sensibilidade, apesar, né, de toda a pompa, de toda a solenidade, a Lívia percebeu de imediato o ambiente onde ela estava entrando. Misturado um pouco, a gente lembra lá, né, que Calpurnia, a amiga, a mulher do Flamínio, falou: olha, cuidado,
você vai entrar lá num ambiente que não é igual ao nosso, não é as relações não vão ser. Ela até citou lá que essa Flúvia e o próprio Salvo se envolveram, sabe? Lá ela não entrou em detalhe, mas em algum escândalo, que isso realmente motivou, inclusive, a transferência do Sálvio para aquela região lá na Judéia, em Jerusalém. Então, vamos dizer assim, o comportamento dos dois não era igual à maneira como eles se comportavam. E ela sentiu isso de imediato, né? É interessante que ela fala que a acuidade psicológica é o segundo momento em que Lívia cita isso. Há um momento lá, acho que no primeiro capítulo, ou no segundo, não me lembro bem, em que ela fala da psicologia. Ela fala da Marli, você está mutada, não estamos te ouvindo. Acho que você clicou sem querer. Aí. Então, nós não te ouvimos. Olha, então vou voltar, né? Eu estou citando aqui essa parte que vocês ouviram da percepção da Lívia. Uhum. Então, ela percebeu aquele ambiente. E o que eu quero salientar é que ela cita também a perspicácia, a psicologia feminina, né? É o segundo momento em que ela cita isso, ela fala isso, que ela estava preocupada. Lá no primeiro capítulo, ela fala que ela está preocupada com as atitudes do Públio, que ele está muito irritado, e que ela percebia o papel psicológico da mulher no lar para manter o equilíbrio. Então, ela tinha essa acuidade, ela tinha essa, vamos dizer assim, característica muito afinada. E ela, de cara, percebeu, opa, aqui não é. E eu acho engraçado que, durante a viagem, o Públio sabia dessas situações e não alertou ela. Ela foi alertada pela amiga. O marido não alertou. O marido sabia do escândalo, das coisas, principalmente envolvido o tio e essa esposa dele. Então, essa percepção dolorosa que criou uma ansiedade, até uma angústia no coração de Lívia, né? Verificada com satisfação, mas ela também tem um lado bom, né? Olha aqui, ela verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado. Não obstante a viagem exaustiva, mas, ao mesmo tempo, torturava-se, percebendo que Flúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los, sempre com carinho e bondade. Então, apesar de que a menina melhorou um pouquinho, mas ela percebeu, vamos dizer assim, a atitude da Flúvia, como nós vamos ver aqui. Notara que, ao se apresentar a filhinha enferma, a Patrícia, vaidosa, fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Então, contrariando até a própria atitude da família lá da Capúrnia, do Flamínio, dos filhos que conviviam, que acolhiam a doente, né? Ela já percebeu que essa aqui já se afastou. Vamos dizer assim que era até natural, porque o medo de se contrair, né, uma doença como aquela era um temor, né? Aí, vamos continuando. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho, olha como ele fala, lar estranho, para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam, ali calculando o sacrifício que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. Então, ela percebeu ali, opa, peraí, onde que eu vim amarrar meu burro, né? Como a gente diz. Olha onde que eu vim, né? Um dia só ela conseguiu sentir tudo isso, né? E mais o pior é que ela não podia repartir isso com o público, né? Ela tinha que ficar calada, né? Olha a força dessa mulher. Aí a gente vendo essas passagens que a gente entende o papel dela na vida do público, né? Então vamos lá.
E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes que lhe torturavam a mente, trabalhada de expectativas pungentes, deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento da sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Então, além da sensação do ambiente familiar, daquele estranho lar, como Emmanuel disse, ela, na hora que ela encontrou com Pôncio Pilatos, ela percebeu, meu Deus, aqui eu tenho um inimigo. E eu quero só fazer um parênteses para me falar a respeito de espera só um pouquinho, do Livro dos Espíritos, que fala sobre pressentimento. Eu fui procurar lá, sabe? Porque o que ela sentiu, nós vamos ver aqui adiante, foi um pressentimento. Opa! Isso, às vezes, acontece na nossa vida, né? Às vezes, a gente tem um pressentimento, às vezes, assim, popularmente, a gente escuta falar, meu sangue não bateu, eu não, né? Isso é uma coisa, assim, popular que a gente fala, mas, às vezes, é um pressentimento que, opa, aqui não está legal. E aí, Allan Kardec faz uma pergunta a respeito desse assunto aos espíritos. Ele pergunta assim: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O espírito protetor diz o seguinte: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, ela sentiu isso. É como se o amigo protetor dela alertasse: olha, acende a luz vermelha, né? Porque aí você não está no ambiente familiar. Aí qual é a questão, Marli? Oi? Qual é a questão do Livro dos Espíritos? 522. Aí, continuando aqui, a resposta dos espíritos. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como pressentimento. Então, ela é como se ela soubesse que ali seria um grande teste, né? Como diz aqui, a gente tem mais ou menos, antes de vir, né? Dependendo do espírito, que às vezes um vem meio obrigado, mas a gente tem mais ou menos a característica de vida, de provas que a gente vai passar. E aquelas mais marcantes, aquelas que são mais impactantes na nossa vida, fica meio que registrado. Quando a gente defronta com aquela situação, é como se aquela lembrança que tivesse guardado lá no íntimo viesse. Vem a impressão, não vem com clareza, mas vem a impressão. Opa, aqui tem alguma coisa. Né? E o mais interessante, tem outras questões que nós não vamos entrar aqui, que fala que muitas vezes a gente ignora isso. Na nossa rudeza de espírito, a gente ignora. Ah, não, isso é bobagem. Né? Mas, às vezes, é um alerta. Olha, seja prudente. Né? Não tem aquela recomendação de Jesus que ele fala que a gente devia ser prudente como as eu não lembro agora. Como? Como as serpentes. Isso, prudente como a serpente. Não, mas era eu estou esquecendo a frase completa. Que a gente devia ser cuidado, mas ao mesmo tempo prudente. Não vamos lá, não vamos entrar de cabeça, aceitar aquelas lembranças, que é assim que funciona o pressentimento, é como se fosse um alerta. Preste atenção. Mas muitas vezes a gente, na nossa insensibilidade, a gente não dá valor a isso, né? Mas, enfim, isso é a sensação da Lívia. Ô, Marli, oi. No Livro dos Médiuns também fala essas coisas, né? Capítulo 15, Livro dos Médiuns, capítulo 15, mediunidade intuitiva, mediunidade de pressentimento e mediunidade de inspiração.
Só para saber, só para citar isso. É interessante também a gente ler. Mas a gente vê que era um assunto que Kardec já achou importante e trouxe para nós, né? Para ver como que o trabalho, por exemplo, dos nossos... Porque todos nós temos o nosso anjo de guarda, nosso amigo familiar, nosso amigo simpático, que muitas vezes procuram também nos alertar em algum momento, né? Basta que a gente fique atento. Não quer dizer que nós vamos sair por aí desconfiando de tudo e de todos, mas a gente tem que perceber quando aquilo... por que eu estou sentindo isso? Né? No caso da Lívia, por quê? Ela percebeu ali que ela teria que ter cuidado com aquela estranha família e com o próprio Pôncio Pilatos, que mais lá na frente nós vamos entender o porquê. Né? Forças ignoradas, aí ela me faz um comentário. Um minutinho só. Pois não. Eu entrei atrasado. Você pode me dizer em que página que está? Olha, a página do livro que nós estamos lendo... É que o seu é antigo, né? Não é o antigo. Quem tem esse aqui? E parece que o seu é numa edição mais... Não? É mais nova. É mais nova. Para me dizer a página? Ô, Deise, vê na 36, essa edição aqui, ó. Tá. Dá para ver? Não. Não dá para ver, Ali. Mas eu acho, 36... O meu é 39, só que o meu é antigo, tá? O meu é essa, ó. 36 da edição nova. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Onde que nós estamos? Aqui. Forças ignoradas no mundo intuitivo falam ao seu coração de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas asperíssimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Olha só, eu achei interessante esse parágrafo aqui, que ele exalta a sensibilidade feminina, né? E eu vi aqui como é importante, né, para o espírito ele viver essas duas experiências, masculinas e femininas, porque essa experiência feminina nos dá essa percepção que muitas vezes fala, não estou entendendo, né? O que você está olhando? Não é aquilo que diz assim que o homem, nós estamos aqui sentadas estudando, mas a gente está vendo que se o filho está fazendo a lição lá no quarto, se caiu, se vai chover, que tem que fechar uma janela. O homem tem até uma piada, né? Ele senta e só vê aquilo que está na frente. Não é por maldade, é por uma característica própria da experiência necessária para a evolução espiritual, porque o espírito mesmo em si não tem sexo, né? E essas são experiências que todos nós vivemos. E eu achei muito interessante, Emmanuel ressalta isso de uma forma muito forte, né? Que o coração feminino ele é capaz de perceber num relance, fazer análise que o outro aspecto não vê, como nós vamos ver aqui, na sequência do parágrafo. Públio Lentulus, no ao contrário, enquanto ela percebeu tudo isso, ele não viu nada, não percebeu nada. Não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente modificara ali um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Ele imediatamente já estava preocupado no que ele teria que fazer profissionalmente, onde que ele tinha que ir. Ele não percebeu nada, e mesmo sabendo que tanto o tio como a esposa do tio tinha tido, no passado, uma atitude, um escândalo. Não cita que escândalo que é, mas eles se envolveram numa situação escandalosa lá em Roma. Mas ele não percebeu nada, né? Estava lá preocupado, vamos ver para onde que eu vou. E vamos lá.
No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressaram da primeira visita às instalações da Torre Antônia, aqui a Torre Antônia, onde nós algumas vezes vimos, né? Era uma torre colocada praticamente dentro, né? Onde ficava a guarnição de soldados romanos, e eles ficavam ali para observar o movimento que existia ali no Templo de Jerusalém, né? Então, vamos lá. A primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelava o contingente das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores, né, dos teólogos, dos estudiosos das leis, no templo famoso de Jerusalém. Foi procurar, nesse segundo dia, depois dessa visita, ele foi procurado por um homem humilde, relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de um pai. Vamos lá. Obedecendo mais, aqui, ó, interessante, mais uma vez, obedecendo mais aos imperativos da ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Ele não foi movido por um sentimento de piedade, de comiseração, vamos ver. Não, ele mais vamos ver, político, mais por esse aspecto prático do que propriamente vamos ver o que esse homem tem, o que ele tem a me dizer. Não era esse o sentimento que moveu ele a receber aquele homem. Um judeu, pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade, e expressando-se dificilmente de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nesses termos: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros da minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Então, ele se apresentou. Eu sou pobre, mas eu venho de uma família que tem bastante gente importante. Ele até deu uma referência, né? Ouso vir até vós reclamando o meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Olha aqui o jovem, né? Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é meu primogênito, e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venha inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Então, ele foi lá pedir para uma clemência pela condenação do filho às galeras, né? Apelou como um pai, dizendo que o Saul, né, que é o jovem, era primogênito, que o ajudava na manutenção, no sustento da família. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Quer dizer, ele pensou, não vou voltar atrás, não. Né? Ele estava preocupado em mostrar poder. Como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu põe em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações dessa natureza. Ele ficou indignado com o comportamento daquele pai. Como que você vai vir aqui questionar a minha autoridade? Mas, Senhor, eu sou pai. Se o és, por que fizeste do teu filho um vagabundo e um inútil? Ele conhecia, por acaso, o rapaz, para ele determinar que ele era um vagabundo e inútil?
Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Aí ele responde o povo: não me cabe examinar as razões do seu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. Olha, não me interessa se ele é seu braço direito, seu braço esquerdo, eu não vou voltar atrás e acabou. André de Gioras mirou Públio Lentulus do alto e baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza: senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa, né? Insultosa, né? Desavergonhosa. Aí ele continua: acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-nos para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-o a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantaste agora uma árvore de espinho, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível. Porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma, inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Gente, olha que palavras duras, né? E imagine que, junto com essas palavras, a força da energia que esse homem estava colocando. De tal forma que nós vamos ver que essa energia perturbou o Públio Lentulus. E esse homem, né, a gente vê aqui que os judeus eram um povo bastante orgulhosos, eles também eram bastante orgulhosos, né? Então, quando ele diz aqui que ele abriu mão de dignidade de homem, de pai, ele foi lá implorar, e aquele homem inflexível não quis nem escutar, ainda ficou indignado e falou: olha, você não tarda por esperar, você arrumou um inimigo que, da mesma dureza do seu coração, vai ser a dureza da minha vingança. E aí eu lembrei aqui do Máscara de Ferro, né? que Divaldo narra, né? E a gente sabe hoje, dentro da luz da doutrina espírita, que os inimigos não acabam com a morte física, isso acaba com a compreensão, com o perdão, mas não é a morte física que vai afastar-nos dos nossos inimigos, né? O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor. Amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passos firmes e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. Ele não saiu de lá derrotado, não. Ele saiu de lá com o rosto em pé, falou: esse homem vai me pagar. Essa dureza dele, ele vai me pagar. Aí, olha, veja a reação do Públio. Num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentulus experimentou naquele instante as mais variadas gamas de sentimento a dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades. Ele reconhecia, olha só que coisa, ele reconhecia que muito daquilo que aquele homem falou era verdade, né? Experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegeria com seu prestígio de homem de Estado. Mas a voz lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Lá veio a lembrança do sonho fatídico, né? Daquele homem rude que ele viu do bisavô dele, como Públio Lentulus,
como que é? Sura, né? Sura, o Pablo Lento, o avô, que matava impiedosamente, que mandava arrancar os olhos dos seus inimigos, né? Assistia aquilo. Então, tudo, essa gama de emoção, quer dizer, tudo voltou à tona, né? Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimento. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração? Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Ele reconhecia, olha a confusão de sentimentos que ele trazia dentro da alma, né? Recordou... Oi? Isso aqui é legal, né? Esses 2 parágrafos. Porque a gente começa a perceber, por exemplo, aqui nessa personalidade de Públio Lentulus Cornélio, a gente começa a perceber que tem a dualidade, né? Sim. Tem a parte assim, pô, vou matar esse homem, vou botar ele preso, esse atrevido. Agora, no mesmo momento, ao mesmo tempo, né, ele fala assim, puxa, mas eu também sou pai, eu devia acolher esse homem e prometer o regresso do filho dele. Então, a gente vê ali a dualidade das coisas bem díspares, né? Os opostos mesmo. Então, já demonstra, assim, uma certa evolução, vamos dizer assim, se comparado, por exemplo, ao Sura, o que o Sura teria feito, né? Mandar matar aquele ali na hora. Não é? Então, a gente vê aí mesmo mantendo aí a sua rigidez, a sua raiva, a sua coisa, já está começando a haver né? Um despertamento, né? Exato. Outra coisa que ele pensa aqui, né? Mas ele também não era pai? E aí eu fico pensando, será que esse pensamento é só dele mesmo ou tem influência de algum anjo da guarda, algum espírito que está por ali? Gente, menos, né? Menos, ó, tu não é pai também? Pode ser, né? E também uma coisa que me chama muita atenção aqui, como é doloroso esses conflitos que nós vivemos, né? Porque esse aspecto dele aqui é muito humano, né? Às vezes a gente fica dividido quando a gente recebe uma ofensa, aí vem aquele, também eu vou fazer isso, aí vem assim, não, mas eu estou aprendendo na doutrina espírita que nós não podemos agir assim, né? Então, essa luta, né, que é muito muito íntima, nossa, muito nossa e particular, né? Porque às vezes a gente fala, puxa, mas eu não podia estar pensando isso. Aí, então, você imagine isso. E outra coisa que me chama atenção, que me chamou muito atenção, e que eu falei, graças a Deus, né, que nós esquecemos, porque ele estava profundamente perturbado, porque ele lembrou de uma encarnação passada e uma experiência muito cruel, né? Então, eu falo, puxa, graças a Deus, eu agradeço a lei de Deus por nos permitir não lembrar, porque se a gente não tiver uma maturidade, a lembrança do que nós fizemos machuca muito e nos perturba. Eu sempre costumo dizer o seguinte, será que se eu lembrasse daquilo que eu já fiz no passado, eu estaria aqui falando com vocês? Eu acho que não. Vocês estariam me ouvindo? Será que... olha ela lá falando isso. Quer dizer, não é assim. Então, eu falei, puxa vida, olha como é perturbadora a lembrança, porque a gente, às vezes, não suporta aquilo que nós já praticamos, né? E a lembrança, então, o esquecimento é uma dádiva de Deus, da lei divina, graças a Deus. Vamos lá, gente. Marli, tem uma palestra do Haroldo, não sei se é do Haroldo ou se é do Divaldo, que ele fala justamente isso, que quando a gente começa a observar os nossos pensamentos e as nossas ações, a gente já tem uma leve lembrança do que a gente pode ter sido na vida passada. Né? Então, basta a gente
parar e começar a ficar atenta a essas coisas, né? É verdade mesmo. Então, vamos lá, gente, continuando. Onde que eu parei? Ah, tá. Recordou, eu já li isso aqui. Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia, e considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com o turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada, em face de tantos crimes e desvios. Então, tudo isso se misturou naquele coração conturbado naquele momento, né? Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxesse o jovem Saul à sua presença, com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna, e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado no pobre André. Suas ordens foram expedidas sem delongas. Todavia, esperava-o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhantes serviços. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Então, ele vai aqui, a gente vai entender a razão do título, né? Um escravo. Bom, informado de que o prisioneiro se evadira, o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Meio que deu um alívio, né? Graças a Deus, né? Ele vai procurar a família e tal. Afinal, pensou, tratava-se de caso de só menos importância, porquanto o rapaz distante do cárcere procuraria imediatamente a casa paterna. Isso ele pensava, né? E, consolidando a sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do Serviço de Segurança, recomendando se abstivesse de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. Então, ele falou, não, então tá bom, menos mal. Então, ele vai para a casa dele, do pai dele, depois, futuramente, eu dou o indulto e resolvo o problema. Isso aliviou a consciência dele. Eu vou dar uma acelerada, porque senão... Desculpa, posso te interromper mais um pouquinho? Pode. Perdão. Não, que é isso, fala. Olha só, sabe o que a gente fica pensando nessas passagens? Ele voltou atrás, né? Não, vou ajudar esse pai e esse guri. Alertado talvez por um espírito bom e também pelo seu próprio sentimento do bem, aí metade no bem, metade no mal, vamos dizer assim. Sim. Só que a vida é uma coisa doida, né, Marli? Ela não dá tempo, às vezes, de você retornar ao mal feito. Nem sempre você vai conseguir fazer do jeito que você quer, né? Às vezes, você cria uma condição que você perde o controle, né? Como nós vamos ver justamente que esse gesto, né? De impetuosidade, de orgulho, poderia ter sido evitado se ele tivesse um outro comportamento. Bom, vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho uma coisinha também, pode, Marli? Pode, eu me lembrei de uma das obras de André Luiz, que não vem o nome agora, nem o momento exato, em que André Luiz ia falar uma bobagem, o instrutor falou para ele, não, talvez a gente, acho que é o último que a gente estudou, a Marli vai lembrar, Marli não, a Malu. Eu lembro, Daisy. Você lembra também? Que se Lembro. você falar essa palavra, fica em silêncio. Essa palavra pode te render 100 anos de arrependimento. Não lembro a obra agora, mas eu sei, Alexandra, né? André Luiz. É do André Luiz. A obra é do André Luiz. Mas eu não sei qual agora. Espera aí, que o João, eu tenho anotado. Vamos lá, gente. Mas deixa mais... É nos Missionários da Luz. Tá. É nos Missionários da Luz. Boa lembrança, obrigada. Então, vamos lá. Tá. O caminho de Saul, todavia, fora bem outro.
Em quase todas as províncias romanas, funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciência. Eu fiquei pensando aqui, gente, como a corrupção é uma coisa difícil da gente largar. Olha, esse livro, esse caso que está se passando há 31, 36, sei lá, na era cristã. Até hoje nós convivemos com esse desvio, né? essa fragilidade humana de que acha que sempre tem que tirar proveito de alguma coisa, que o Estado, parece assim que o Estado não é nosso, isso aí é do governo. O governo é nós que sustentamos. Sabe? Então, você vê que, olha lá, e até hoje, né? Nós estamos em 2020 e a gente ainda se escandaliza com esses fatos. Nós mesmos, sabe lá, que se já não praticamos isso em outras vidas, em outras encarnações, né? Então, é impressionante como a gente patina e repetindo, e fica repetindo essas coisas, essas atitudes, né? Aí, continuando aqui. O moço judeu, na sua juventude promissora e sabia, fora vítima dessas criaturas desalmadas, vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do Império. Lá foi Saul para Roma. Antecipando-nos na cronologia das nossas narrativas, vamos encontrá-lo daí a meses num grande tablado perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em mísera condição de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado no pescoço, olhos chispando, sentimentos de vingança. Lá se encontrava Saul, seminu, com um barrete de lã branca, com um gorro, né, de lã branca, a cobrir-lhe a cabeça, e com os pés descalços, levemente untados de gesso. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbil, repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeavam: cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabes, não tenho pressa em dispor da mercadoria. Olha aqui, os seres humanos é a mercadoria. Porque não devo a ninguém, mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. E, detendo-se no exame deste ou daquele infeliz, prosseguia na sua renga grosseira e insultosa. Vede este mancebo, é um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal, parece cachorro, né? Que obedece a sinal. Atentai bem ao aprumo das suas carnes firmes. Doença alguma terá força sobre o seu organismo. Examinar este homem, sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Aqui, fazendo um parêntese, né? Que a gente sabe que os escravos não eram apenas para atividades simples e rudimentares. Tinha professores, artistas, músicos, todo tipo, né, de atividade era praticada por os escravos. Nesses prurigos de negocista, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saul. Chegou lá a vez de ele mostrar o Saul, que deixava transparecer num aspecto miserável o seu ímpeto de cólera e sentimento tigrino. Quer dizer, aquele homem, desde aquele momento, ele não era doce, ele trazia o coração envenenado pelo ódio e pelo sentimento de vingança. Atentai bem neste mancebo, acaba de chegar da Judéia, como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai na sua mocidade, ilustres romanos. Dar-vos-ei ao preço reduzido de 5.000 sesterces, era a moeda de cobre, né, romano. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhando de ódio e alimentando intimamente
as mais ferozes promessas de vingança. Seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça àquela manhã, porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima. Era como uma espécie rara, né? Tudo. Foram lá ver aquele homem. O homem destacou-se da multidão, procurando o mercador, a quem se dirigiu a meia voz nesses termos. Fláculos era o negociador, né? O senhor dos escravos. Meu senhor necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não darias ao preço de 4.000 sestérios? Aí o homem respondeu, vai lá, murmurou o outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir a ilustre clientela. O comprador era nada mais, nada menos do que Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severo. Olha a vida! Que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos nos grandes dias das festas romanas. Olha como a justiça divina, hein? Aqui fazendo seu papel. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa, os filhos de Flamínio, né? Na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestéricos. E aqui vai, olha só a vida. Gente, rapidinho, nós passamos um pouquinho, eu gostaria de fazer um comentário que, quando eu estava estudando isso aqui, me veio à mente. Por coincidência, como a gente sabe que não existe coincidência, eu estou lendo um livro que trata da escravidão. Não é espírita, viu, gente? É um livro que trata da escravidão. E aí, eu lendo e estudando isso aqui, eu lembrei, porque nesse livro, é um livro que ele vai tratar da escravidão dos negros no Brasil, mas antes ele faz um histórico, né, da escravidão no mundo. E ele diz que a escravidão, o autor do livro, que sempre existiu. Desde a escravidão esteve presente durante a história da humanidade. Desde a era moderna ou da era cristã até anteriormente, nos egípcios, na China, na construção da muralha da China, enfim. E ele falando para mim assim, uma coisa eu vou até ler, sabe? Eu até trouxe para você, porque eu fiquei muito impactada com isso. Porque ele fala assim, que mesmo que a escravidão sempre esteve presente até o século XX, até no século passado, nós convivemos com a legislação da escravidão, não como uma forma de um crime, mas legal. A escravidão era uma atividade legal. Então, ele diz aqui que, apesar da abolição do cativeiro na América, isso não significou o fim da escravidão em outras partes do mundo. Até recentemente, diversas nações ainda mantinham a instituição. Os últimos a aboli-la legalmente foram a Etiópia, em 1942. O Marrocos, em 1956. Eu tinha 2 anos de idade. A Arábia Saudita, em 1962. E a Mauritânia, em 2007. Nós estamos em 2021. Há 13, 14 anos atrás, e não existia a lei que amparava a legislação. Aí, gente, me veio na cabeça uma coisa, sabe? Tu falou, às vezes a gente se espanta com esse estado de, vamos dizer assim, dessa pandemia, né? Mas você vê, há quanto tempo nós estamos oprimindo o outro, um ser humano? Nós, como humanidade, né? como humanidade, nós estamos tratando o outro como mercadoria. E será que essa pandemia não é uma sacudida? Aí eu fui lá procurar, lá no Livro dos Espíritos, que fala dos flagelos destruidores.
Aí fala, com que objetivo, Allan Kardec pergunta, com que objetivo que Deus atinge a humanidade por meio desses flagelos? Aí a resposta, para fazê-la avançar mais depressa. Então, isso faz, aqui ele fala, porque se não fosse desse jeito, são necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas em alguns anos, porque senão exigiria muito mais séculos. Então, fala assim, olha, se na era cristã, há 2000 anos, nós ainda estamos praticando a escravidão, por que não a gente receber uma sacudida agora, para quem sabe a gente avança mais rapidamente? E isso eu trago assim, nós estamos falando do planeta, mas eu trago isso também aos flagelos íntimos, né? Quantas vezes nós também somos duros nas nossas posições, e aí a gente recebe um flagelo através de uma dor, de uma ruptura, na perda de um ente querido que afasta de nós abruptamente, e fazendo-nos, né, sacudindo os nossos alicerces para que a gente tome uma atitude melhor na vida, né? Olha, sinceramente, eu fiquei assim meio impactada, eu queria dividir isso com vocês, tá? Não sei nem se eu fugi um pouco do assunto, do tema, mas eu fiquei assim, chocada. Eu falei, puxa vida, 2000 anos de escravidão, né? A gente oprimindo o outro lá, quer dizer, hoje a gente vive uma situação que pode ser considerada um flagelo social, que envolve o mundo todo, né? Talvez para nos dar momentos de reflexões profundas, para que a gente mude a nossa visão de vida, né? Então, é isso aí, gente. Com certeza, Marli. Eu acho que é sempre bom a gente refletir sobre o nosso comportamento, né, enquanto humanidade, né, porque por mais que tenhamos diferenças entre nós, né, na nossa jornada evolutiva, mas somos bem parecidos, assim, de uma maneira geral, em termos de planeta, nós estamos no mesmo barco, né, e a gente comete mesmo, né, muitas, de forma, até com nossos próprios pensamentos, né, a gente agride, a gente obsedia, a gente ainda faz muito disso, né, e estamos aí, nessas provas aí, nessas expiações, nessa pandemia, e vamos caminhando, né, o importante é sempre a visão futura, né, a visão futura. Alguém está me pedindo aqui para me informar o nome do livro. Eu vou mandar no grupo, porque não é um livro espírita, não, tá, gente? É um livro, uma reportagem, é um livro jornalístico, é muito bom. Mas eu gosto também de ler, não só doutrina espírita, eu gosto de ter alguns temas que me atraem. Eu vou mandar no grupo, tá, o nome do livro. Então, agora, gente, vamos lá